Queridos irmãos e irmãs, amado Padre Marco Antônio, hoje celebramos mais um dia da nossa novena nesta bonita capela dedicada a São Pedro e a São Paulo. O evangelho que o Padre Marco Antônio proclamou para nós, ele revela uma das doenças mais difíceis de ser curada no coração da pessoa humana. A doença da condescendência conosco e do julgamento dos outros. Porque nós nascemos no pecado. Todos nós temos, de certa forma, uma presença do pecado original muito forte dentro de nós. O pecado original nós podemos defini-lo com a palavra orgulho, porque é o pecado dos anjos, é o pecado da desobediência. E nós já nascemos com esta inclinação às coisas erradas. Mesmo que o batismo perdoe o pecado original com o qual nós nascemos, mas o batismo não nos dá a santidade. O batismo não elimina dentro de nós a concupiscência, a inclinação para aquilo que não é de Deus. E nós temos esta força dentro de nós que nos leva a fazer o bem que a gente deseja e nos leva a realizar e praticar aquilo que também nós não desejamos, que é o mal. São Paulo viveu esse drama quando ele dizia: eu tento fazer o bem que desejo e termino realizando o mal que não concordo com ele. E aqui entra esta observação de Nosso Senhor acerca do julgamento. Porque nós sempre trazemos um advogado para nos defender. E sempre temos também dentro de nós um juiz para julgar os outros. E às vezes a gente julga dolorosamente os outros. E Nosso Senhor mostra no Evangelho que nem sempre quem julga é santo. Às vezes você julga uma pessoa por coisas que você faz pior. Mas o que a gente faz? Bom, o nosso caminho católico é um caminho de superar a nós mesmos. E aí Nosso Senhor ensina, é melhor julgar a nós mesmos. Antes de julgar o próximo, eu julgo a mim mesmo. E sempre que a gente aponta para o próximo, nós temos 3 dedos apontando para nós. Eu aponto para o próximo, condenando o próximo, e 3 dedos apontam para mim. Eu sou pior do que aquela pessoa que eu condeno. E aqui ninguém pode dizer que nunca caiu nesse pecado. Todos nós já caímos nele. E às vezes, muitas vezes. Já o julgamento temerário em pensamento já é um pecado de pensamento, que a gente pede perdão no ato penitencial da missa. E você fica julgando, condenando, desejando a morte para os outros, matando as pessoas com o pensamento. Diz que aqui em Formosa tem uma página do Facebook que se chama Desabafa Formosense. Eu nunca abri, eu fiz um propósito comigo mesmo de nunca abrir essa página, pois quando eu cheguei aqui na diocese, teve várias pessoas que falaram mal de mim, comentaram mal de mim, do outro bispo, da igreja ali, essas bobagens que as pessoas que se acham santas julgam os outros. Então eu nunca entrei. Mas alguém me dizia
tem coisas do arco da velha que sai no Desabafa Formosense. Gente que deseja a morte para os outros, gente que faz com a inteligência artificial uma pessoa morta no caixão. Pode ser um inimigo nosso, a gente não deve fazer isso. Porque o cristão perdoa sempre. Nós devemos perdoar sempre. Como que eu vou julgar os outros? Como que eu vou desejar a morte para os outros? Se alguém desejar isso para mim, eu não vou gostar. Então eu não vou desejar para os outros aquilo que eu não quero que os outros me desejam. Eu não vou condenar os outros se eu também não quero que as pessoas me condenem. Então, meus irmãos, o nosso trieiro católico, ele é um trieiro difícil. Não é a estrada larga. A estrada larga é a estrada do pecado, do julgamento, da condenação, do aborto, da ideologia de gênero, do comunismo, de tudo que não presta. A estrada larga. É uma estrada que vai descendo, até a pessoa cair no calabouço da miséria. Mas o caminho cristão é um trieiro, de chão na serra, com pedras, com corivaras, com dificuldades. É assim que nós católicos vamos caminhando, tropeçando nas pedras, que às vezes são os nossos pecados, e pedindo a Deus: Senhor, hoje eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Você julgou o irmão, condenou o irmão? Confesse, peça a Deus perdão, porque é tão bom você perdoar. É gostoso perdoar. Larga as coisas para lá. Agora mesmo estava vindo uma denúncia no meu telefone de um batismo que foi feito numa roça aí, a pessoa condenando o padre porque fez aquele batismo, aquela coisa toda, né? Aí eu liguei para o padre. Coitado, o padre nem estava sabendo que você vai fazer batismo na roça, você não sabe quem está ali para ser padrinho, para ser madrinha. A pessoa condenando. Eu falei: minha senhora, você tem que conversar com o padre. Não é denunciar o padre para mim por causa de batismo. Você acha que o bispo vai perder tempo com isso? Ficar resolvendo problema de batismo em roça? Eu não tenho tempo para isso. São os padres que resolvem. Aí passei o telefone dela para o padre. Liga para ela e conversa com ela. Mas quando você vê muitas pessoas fazendo esse tipo de denúncia, você vai ver, a pessoa é farisaica, é o católico fariseu. Ele acha que é certo e todo mundo é errado. Tem muito isso na igreja. Gente que acha que é mais santo que o Papa. E por isso se coloca no lugar de condenar, de massacrar as pessoas. A gente não pode ser assim, porque a nossa estrada, gente, nosso trieiro católico, ele é da misericórdia. A gente faz todo ano a novena tão bonita da Divina Misericórdia na Matriz de São Vicente, exatamente para a gente aprender isso. Cristo quer a nossa misericórdia. Se eu vejo o bêbado, eu não vou condenar o bêbado. Vamos tentar ajudá-lo. Quem sabe é uma pessoa que está sofrendo, que foi abandonado, que precisa de uma palavra de amor, de um carinho, levar para casa em recuperação e cuidar. Eu sou o responsável pela pastoral da sobriedade no estado de Goiás e em Brasília. Nós tivemos nosso encontro agora estadual aqui em Formosa. A gente escuta os testemunhos. Quanta gente estava na sarjeta. Quantos que foi abandonado pela esposa, pelo marido por causa da bebida. Jogaram fora. E hoje outras pessoas trouxeram para a pastoral, a pessoa está sóbria, está buscando a santidade, está caminhando na fé. Nós não podemos condenar nem o pior miserável desse mundo. A gente tem que rezar pela conversão dos pecadores. Nós precisamos ter mais uma atitude cristã em relação a estas situações do que a atitude farisaica. Eu sou santo, ele é pecador,
ele merece morrer. Nem a sua sogra, que é difícil, que às vezes faz tanta dificuldade. Para vocês que são sogras, vocês têm que rezar todo dia perguntando a Deus: eu estou sendo uma boa sogra para o meu genro, para a minha nora? Porque aqui mesmo em Formosa, quantos casamentos eu já vi destruir aqui por causa de sogra? Porque você não aceita que seu filho, tua filha casou e precisa viver a vida. Porque tem aquela mãe que é hipopótamo. Ela pega os filhos, engole, bota dentro do estômago e não quer soltar os filhos. Aí a filha quer casar, é um problema. Eu lembro de uma filha única, começou a namorar os 2 meninos da igreja, e eu já conhecia a mãe dela. Fez isso aqui, vai ser um problema. Ela não deu outra. Quando foi para o casamento, foi aquela confusão, fez: vocês têm que ter a vida de vocês. Conversei com ela. Pois na lua de mel, se for para Caldas Novas, teve que levar a véia. Sem contar que depois ela ficava na janela do quarto da filha, à noite, escutando o que estava fazendo. Ou seja, o casamento durou 1 ano e meio. Porque ela não deu conta de romper com a mãe. Que coisa, né, gente? E a gente da igreja. Gente que come a hóstia. Porque esse tipo de gente não comunga, ele come a hóstia. Porque a mãe e o pai não são donos dos filhos. Você tem que aconselhar, orientar. Casou, deixa viver. Aí vem a filha, vem o genro reclamar, vocês resolvem, vocês rezam, vai no padre, confessa, adora, bota o joelho no chão, reza o texto que resolve. Não é você ficar dando conselho. Já toma o lado da filha ou do genro, que tem sogra também que fica do lado do genro, do lado da nora, e condena o filho, condena a filha terrivelmente. Porque falta o equilíbrio. Equilíbrio. Reza e pergunta: Senhor, o que eu falo? Como eu devo agir? Então nós vamos aprender com o evangelho de hoje que é melhor a gente amar, perdoar do que julgar. E pedir a Deus para curar-nos dessa doença de achar que a gente é melhor do que os outros, que eu sou melhor do que todo mundo, que eu posso ter o direito de sentar a língua na vida dos outros. Não, não é assim. Nós somos católicos. O nosso caminho é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz, é o caminho do perdão. E é isso que nós queremos viver nessa novena. Que São Pedro e São Paulo nos ajude a trilhar esse caminho de santidade, de paciência, muita paciência com a vida, paciência com os problemas na família, e que Nossa Senhora Imaculada Conceição, nossa padroeira diocesana, nos ajude a caminhar para o céu. Assim seja. Amém.